Fala galera, beleza? Olha quem tá aqui de novo, Prof. Paulo, prof de Geografia. Vamos mais para uma aula daquela tranquilinha, daquela aula belezinha. Quem vai gabaritar o Enem, dá um grito aí para eu escutar. Maravilha! Tema da aula de hoje, pessoal, tipos de migração. Um assunto facinho, um assunto bem tranquilo de estudar e que cai em muita prova. Então, sempre vai aparecer aí no Enem, no vestibular. Migração é um assunto constante, importante e é fácil de entender. Vamos lá, então? Tipos de migração. E o que seria migrar, pessoal? Migrações quer dizer o quê? Deslocamentos de pessoas. Então, quando eu saio de uma região, vou morar em outra, eu saio de um local, vou para outro, eu estou me deslocando, né? Eu estou saindo de um lugar e indo para o outro no decorrer do tempo. Então, migrar é movimento. Quando alguma questão trazer a palavra migração, é se movimentar ou sair, certo? E na geografia, né, no Enem, a questão traz mudança de endereço por diversos fatores e motivos. Então, uma pessoa não sai de um lugar à toa, eu estou aqui, vou para lá. Não, vai ter algum motivo. Esse motivo pode ser um motivo positivo ou um motivo negativo. Então, são alguns fatores que iremos trabalhar aqui na nossa aula hoje. Além desses fatores, também vamos trabalhar um pouco do contexto histórico que esteve envolvido nos diversos assuntos de migrações no território nacional e internacional. Como já dissemos, as migrações podem ser forçadas ou livres. Correto? E o que seria uma migração forçada? Pode ser chamada também de repulsão, migração de repulsão ou fenômeno da repulsão, quando alguém sai. São fatores que obrigam uma pessoa a sair de um determinado local. Por exemplo, um fator político. O que seria um fator político? Dois países estão em conflito, eu moro nessa região em conflito, esse conflito, essa disputa política faz com que eu saia do lugar onde estou e vá para outro. Então, a pessoa migrou de um lugar para outro, correto? Outro fator ambiental. Eu moro num lugar que deu um grande tornado, destruiu tudo, ou uma grande nevasca. Esse lugar não está mais propício para eu morar, eu prefiro um lugar melhor, que eu não corra nenhum risco de vida. Eu também saí por obrigação, né? Foi uma repulsão. Motivo religioso, pessoal. Lugares que há perseguição religiosa. Eu tenho uma determinada religião e aqui eu não sou bem visto, corro risco de vida. Lá no Oriente Médio, muitas religiões são perseguidas, né? O Estado Islâmico hoje em dia persegue várias religiões, né? E acaba sendo um fator de repulsão das pessoas de outras religiões. Nesse mesmo contexto religioso vem a questão racial. Eu provavelmente sou de uma raça, estou num lugar, existem outras raças e lá eu não me sinto bem, ou há um certo número de preconceito, né? Então eu acabo saindo pela questão racial. Cultural, pessoal, mesma coisa. Eu estou num lugar, tenho uma cultura, eu fui para uma cultura e lá não me adaptei muito bem com essa cultura, não gostei ou não consegui viver ali. Então, a cultura também é um motivo de repulsão. Outro fator, desemprego. Eu estou num lugar onde não há emprego, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me manter. Então, o desemprego também é um fator de expulsão, de repulsão. A economia também está ligada, né, à repulsão. Eu não tenho emprego, não tenho como trabalhar, não tenho como gerar minha renda de vida e acabo saindo, né, desse lugar para um outro lugar, certo? Em busca de uma melhor vida, de um melhor aspecto econômico para mim. Correto? Em contrapartida do fator de repulsão, temos o fator de atração. Lembre-se aqui, repulsão, expulsa. Me exclui de um lugar. Atração me atrai. Quando você vê uma gata ou um gatinho lá na rua, você acha ele bonito, ele te atrai. Então, fatores de atração são fatores que chamam, né? Que me chamam, que fazem que eu saia de um lugar e vá para um outro. Aquele lugar tem o fator de atração. E no mesmo contexto, trabalho é um fator de atração. Estou aqui numa cidade, mas na capital eu tenho mais trabalho, tenho melhores oportunidades, vou ganhar melhor. Fui para lá, é um fator de atração. Turismo. Quero sair daqui, vou fazer intercâmbio, quero conhecer um país, ficar
Um mês na Europa também é um fator de atração. Eu quis conhecer a Europa, aquilo me atraiu. Saúde, moro no interior, tenho uma doença, alguém tem uma doença, preciso me tratar, não tem como me tratar na minha cidade, vou para a capital em busca de um tratamento, né, de melhores condições para eu conseguir me cuidar. Então também a saúde é uma questão. Oportunidade, lugares onde eu possa ter mais oportunidade de trabalho, oportunidade de lazer, de cidadania, também é um fator. Religião, mesma coisa, eu vou morar num lugar que tenha mais pessoas da minha religião, lá eu vou me sentir melhor. E econômica também, num lugar que eu tenho mais condições de vida, lá eu posso viver melhor e conseguir mais dinheiro. Então é um fator de atração também. Correto? Então, só lembrando aqui, repulsão é o fator que vai me excluir, vai ser um fator que me obrigue a sair do lugar onde eu estou para ir para um outro lugar. A atração é o lugar que eu estou lá, um fator meu faz com que eu venha para um lugar, então me atraiu. Repulsão e atração, muito importante, marque aí no seu caderninho. Tipos de migrações internas e externas. O que seria a migração interna, pessoal? Quando uma pessoa ou um povo ou qualquer um sai de um lugar e vai para o outro dentro do próprio país, tá? Então isso é uma migração interna, né? Nas regiões internas. E externas é de um país para o outro, certo? Então é muito fácil. Desculpa. Então, externa, pessoal, é quando eu estou num país e me mudo para o outro, eu vou morar em outro país. Isso é uma migração externa. Interna e externa, facinho, mamão com açúcar. Êxodo rural e êxodo urbano. Tudo isso, pessoal, que estamos falando aqui, são tipos de migrações, correto? Então, são alguns fatores que podem estar inseridos nasquelas questões do Enem, né? Que nós iremos trabalhar e vamos encarar na prova, na realidade. Então, pode cair alguma dessas aqui, pode ser uma questão de repulsão, uma de atração, ou êxodo rural, êxodo urbano, ou migrações internas e externas. E o que seria o êxodo rural? O êxodo rural, pessoal, na década de 70, foi década de 70, um pouco antes, 40, 50 também, quando o Brasil começou a se industrializar, áreas industrializadas chamavam a atenção de muitas pessoas para virem trabalhar em busca de uma melhor... As áreas industrializadas, pessoal, chamava atenção, atraía muito turista, muito pessoas de outras regiões. Por exemplo, São Paulo era muito industrializado, então pessoas que moravam no campo ou que moravam em uma outra região vinha para a capital. Então o êxodo rural é camponeses, né, pessoas que trabalham no campo, saem do campo, vão em busca de uma melhor condição de vida na cidade, de uma vida mais cômoda, né? E o êxodo, E o êxodo urbano, pessoal, é ao contrário, pessoas que saem das áreas urbanas e vão para as áreas rurais, né? Em busca de uma vida mais saudável, de uma condição de vida melhor. Correto? Escreveu aí certinho alguns tipos de migrações? Tenho certeza que sim. Como eu já disse, migração é o deslocamento de pessoa. Então eu estou aqui no Brasil, vou lá para a Bolívia, me desloquei, migrei, certo? E o que é emigração e imigração, pessoal? Quando eu saio de um país, quando eu estou indo para um lugar, eu estou emigrando, né? Então, estou participando do fenômeno de emigração. Imigração é quando eu chego no outro país. Então, quando um morador, uma pessoa da Bolívia, por exemplo, vem para o Brasil, ele é um imigrante, né? Da Europa também, em décadas passadas, muitos italianos, japoneses vieram para o Brasil, eles eram imigrantes. Bom, voltando ali, pegando o ar, né? O prof tá meio acelerado, porque é bastante conteúdo e é um conteúdo muito bom da gente resolver. Olho na tela, vamos lá. As migrações. Vamos lá, o enunciado fala do mapinha. Cada vez menos pessoas se mudam para São Paulo e Rio. E muitas saem das capitais para o interior. Então ele vai trazer dois mapas. Um com ciclos migratórios dos anos 70. O da esquerda aqui para mim. Tá? E para vocês o da direita. E o outro com anos 90. Ciclos migratórios. Se
questão, ou a gente olhando o mapa aqui, que ele traz para a gente quais são as informações, né, mais relevantes, mais que destacam-se aqui nos mapas. Bom, anos 70, quase 50% dos 10 milhões de pessoas que se mudaram para cidades grandes foram para São Paulo e Rio. Então a gente pode ver aqui onde fica São Paulo, aqui, né, no sudeste. E da onde vem? Do Nordeste, ó, vários ciclos migratórios estão parando aqui em São Paulo, de Minas também. Do interior de São Paulo aqui para BH, ou aqui para o Rio de Janeiro, do Espírito Santo aqui para o Rio de Janeiro, de Minas para o Rio de Janeiro também. Tá, então, a maioria dos ciclos aqui nos anos 70 era para São Paulo. Alguns do sul aqui iam para o Mato Grosso, né? Lá seria um êxodo rural para o rural, certo? Na chamada nova fronteira agrícola, que nós vamos discutir em outras aulas, certo? E também aqui para a região do norte do país. Outras questões: migrações internas de uma localidade para outra de dentro do próprio país. Então essa migração pode ser por meio do êxodo urbano, né? Eu saio aqui do centro de São Paulo, por exemplo, onde eu moro, hipoteticamente, e vou morar, compro uma chácara no interior de Minas Gerais, né? Foi o êxodo urbano. Êxodo rural, pessoas que saem do campo, por exemplo, eu moro no campo, vou estudar na capital, é um êxodo rural também, eu vou trabalhar, correto? Só para relembrarmos. Na questão de migração também, temos a escala temporal. O que seria essa escala temporal, pessoal? Migrações definitivas, quando pessoas se deslocam por tempo indeterminado. Bom, migrações definitivas. Eu estou aqui, hoje eu moro em Curitiba, no Paraná. Cansei da vida aqui e vou tentar vir nos Estados Unidos. Então eu saio de Curitiba e vou morar lá. Não tenho um prazo para ir e voltar, não estou indo fazer intercâmbio, não estou indo estudar ou só conhecer, eu vou para morar. Então essa é uma migração definitiva, sem prazo determinado, tá? E na questão também, seria um êxodo externo, né? Eu sairia, né? Seria uma migração externa, eu sairia do país. Migrações temporárias, quando pessoas se deslocam por tempo determinado, certo? Então essas podem ser chamadas também de migrações sazonais ou transnuância, certo? Que são praticamente a mesma coisa. Então, por exemplo, vou fazer intercâmbio na Espanha, vou estudar na Espanha, vou ficar lá por 1 ano. Essa é uma migração temporária, porque eu vou com prazo para voltar. Ou eu vou para os Estados Unidos, vou conhecer a Disney, vou ficar 2 semanas. Essa é uma migração temporária. Eu vou para casa da minha avó no interior, vou ficar lá 3 dias. É uma migração temporária. Fui, voltei. Outra migração são migrações diárias, ou chamados de movimentos pendulares, certo? Por exemplo, eu moro na região metropolitana e trabalho na capital. Faço esse caminho todo dia. De manhã saio de casa, trabalho, à noite volto, né, para a região metropolitana. Essas são migrações diárias ou os chamados movimentos pendulares. Outro tipo, né, de migração é o nomadismo. Já discutimos, né, sobre o nomadismo na nossa primeira aula de geografia, onde estudamos, né, conversamos um pouco sobre a questão da formação da sociedade. O que é o nomadismo? Pessoas que não têm um lugar próprio de morar. Então, mora em uma região em um tempo, depois muda para outro. Isso é ser nômade, né? Hoje, um exemplo de nômade são os ciganos. Outros tipos de migrações. Migrações legais. O que seria uma migração legal? Vou para lá! Mentira, essa não é uma migração legal. Migração legal é quando você tem autorização, né, para ir de um país para o outro, já tem o visto para morar lá, correto? Então, está tudo certinho, é uma migração legal. Clandestinas é quando você não tem autorização e mesmo assim vai para um país. Por exemplo, vários moradores do Brasil, do México, ali do Caribe, tentam entrar nos Estados Unidos de maneira irregular ou de maneira ilegal. Isso é uma migração clandestina. Hoje em dia, o número de migrações legais é maior do que o número de migrações clandestinas, está muito maior. Um outro tipo também que não podemos confundir é o refugiado. O que seria o refugiado, pessoal? Pessoa
que se desloca do seu país de origem por meio de conflitos ou perseguição e não está disposta a ficar sob jurisdição ou proteção de seu país atual, certo? Então, por exemplo, quem mora lá na Síria, hoje, onde temos vários conflitos, Estado Islâmico presente ali, não sente mais seguro morar ali, porque não sente que o Estado dá segurança, não me traz segurança. Eu pego, saio da Síria, vou para a Europa, vou viver ali na Europa, eu sou refugiado, certo? Tenho medo dos conflitos que acontecem ali no Estado e quero segurança. Então, eu vou buscar proteção em um outro Estado, em um outro país. Isso seria refugiado. Eu não fugi, eu não saí daqui por obrigação, mas por falta de segurança. Por um fator de repulsão que discutimos lá no começo. Todos nós, buscarmos ali no começo da aula. Um outro assunto legal que eu trouxe aqui são os principais fluxos migratórios no final do século XX, início do século XXI. Vamos lá então analisar esse mapa. O verde aqui traz principais regiões de destino de imigrantes, da onde vem, e o amarelo, principais regiões de saída de imigrante. Então, qual que é a região que o mapa traz para a gente que recebe o maior número de moradores ou o maior número de imigrantes? É os Estados Unidos. Ó, pode ver que brasileiros vão para os Estados Unidos, mexicanos, chineses, pessoal da Europa, da região aqui da Ásia, certo? Então, os Estados Unidos aqui no mapa é o destino onde temos mais turistas ou mais pessoas chegando, né? Então, os Estados Unidos é um polo de atração de imigrantes, correto? Se a gente perceber aqui, não tem nenhuma setinha saindo dos Estados Unidos e indo para um outro país. Então, poucas pessoas saem deste país. Se percebemos aqui também, sai da China, aqui do Sudeste Asiático para a Austrália, aqui da Bolívia, sai para os Estados Unidos, então também vem para o Brasil, da Argentina aqui também para a Argentina. Da África, países aqui do sul da África, vão mais para o sul, para a África do Sul, que é o país mais desenvolvido desse continente, onde possui um desenvolvimento econômico maior. Aqui mais para o Nordeste, aqui vamos para o país do Golfo, ali do Oriente Médio, e da África do Norte também, ali para a Europa. Então aqui é um mapa bem legal que a gente pode analisar e ver como há esse deslocamento que traz para a gente várias questões sobre migrações. Bom, sem mais delongas, eu trouxe aqui uma questãozinha para a gente trabalhar, para fecharmos a nossa aulinha. Vamos lá, a questão da Universidade Federal de Goiás de 2010 que trouxe a dinâmica da migração. Vamos para o conteúdo, guardar minha aguinha aqui, a água é muito importante. Vamos lá então. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional. Vamos lá da aula de demografia, onde ele vai falar. A questão de migração também está inserida na demografia. E trouxe aqui migração internacional, que recria conflitos espaciais de diferentes ordens. Então, ele fala que a migração traz uma disputa, alguns conflitos no espaço, de diferentes motivos ou ordens. Esse tipo de migração é explicado. Então, a questão foi toda em migração, super voltada para o assunto, Vamos lá para a alternativa A. Pela incorporação de valores ocidentais do Oriente e de valores orientais no Ocidente, diminuindo as fronteiras simbólicas. Não falou nada de fronteira simbólica, não trouxe a questão da geografia cultural ou da exclusão de fronteiras, então não é a questão A. B. Pela facilidade do fluxo de trabalhadores condicionados pelos novos meios de comunicação e transporte, também não. Falou do conflito, da questão da demografia, da migração, não é a B. C. Pela aprendizagem de idiomas dos países ricos como forma de incorporação às novas demandas da indústria. Não trouxe nada de idiomas, também não é um fator, tanto assim de migração, então também não é a C. D. Pelo livre acesso dos indivíduos no interior dos países signatários de acordos
de livre comércio e cooperação, não trouxe questão de bloco econômico ou de países aliados ou países que cooperam, né, também. Acontece, então se todas estão erradas, provavelmente aí tá certo, nem vou ler, né, vamos para o próximo. Mentira, vamos ler sim, para ver o que ela traz pra gente, por que ela está correta. Letra E, pelo aumento global do desemprego, que gera miséria na nação de baixo índice, do desenvolvimento humano. Sim, pessoal, porque lembra que quando estamos nos lugares que o fator me traz repulsão, né, onde eu não tenho trabalho, não tenho condições de viver economicamente, eu procuro um lugar melhor, é um fator de repulsão, e eu procuro pelo lugar de migração, né, de atração, desculpa. Chegando lá, geralmente geram conflitos, muitas pessoas não aceitam. Questão da xenofobia também, né, que quando uma pessoa não aceita outra, ou quer que seja só a sua raça no lugar, existe aquela questão da xenofobia também, que vamos discutir em um outro momento. Então a questão certa é a E. Só para não tirarmos a dúvida, vamos reler aí. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que cria conflitos espaciais de diferentes ordens. Tipo, migração é explicado pelo aumento global do desemprego, que gera miséria nas nações de baixo índice de desenvolvimento humano. Então, nações que têm o baixo, o que é desenvolvimento humano? IDH. Tivemos uma aula própria de IDH. Lugares com IDH baixo, pessoal, são lugares que tem pouco desenvolvimento ou quase nenhum desenvolvimento. Se eu estou em um lugar com baixo DH, onde não tem desenvolvimento, preciso me desenvolver, muitas das vezes eu saio do meu país e vou para outro, né? Eu migro de um lugar para o outro, correto? Então, a questão E é a certa. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido a aula sobre tipos de migrações, né? Só relembrando aqui, migração, deslocamento de um lugar para o outro. Eu vou tocar bastante nesse assunto, porque tem que fixar na cabeça, certo? Migrações podem ser externas ou internas. Internas é quando eu migro de um estado para o outro, de uma cidade para outra no mesmo país. Externa é de um país para o outro. E pode ser uma migração do rural para o urbano, do urbano para o rural, êxodo rural, êxodo urbano. Essa migração pode ser por tempo determinado, quando eu tenho um período para ir, um período para voltar, ou indeterminada, quando eu chego num lugar e não tenho tempo para voltar, eu se mudo de uma vez. Correto, pessoal? Espero que tenham compreendido o tema da aula de hoje. Assunto fácil, assunto baba, mas que é muito importante, que cai no Enem. Maravilha? Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.